Oi, meu povo, o assunto não tem como ser outro, é sobre janela de transferências, é um mercado super agitado agora, principalmente, né, com as competições começando mais cedo agora em janeiro. Então, a corrida contra o tempo já tá aí. E o Atlético, né, a gente tá trazendo aí todas as atualizações de mercado para vocês sobre o Atlético, principalmente jogadores que o Atlético tá querendo trazer. Mas a gente também tem atualizações sobre jogadores que podem estar de saída do Furacão. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar dos Fernandos do nosso time. Tanto o lateral, Fernando, quanto o atacante Luiz Fernando, ambos sendo sondados para o Fortaleza, né, que acabou de ser rebaixado para a Série B. Também está tendo aí que se reestruturar, montar outro elenco e principalmente se reestruturar financeiramente, né? A gente sabe quanto um rebaixamento impacta nas finanças de um clube também. Enfim, os dois jogadores então estão sendo aí olhados com outros olhos pelo time cearense. Começar então falando sobre o lateral Fernando. A gente já trouxe aqui para vocês informação de que o Fernando realmente seria aí um dos atletas a ser negociado com o Atlético, apesar de ter contrato até dezembro de 2026. O Atlético já até deixou claro para o jogador de que ele seria negociado na janela, não é uma peça que querem contar para o elenco de 2026. E o Fortaleza, na verdade, já tinha interesse no jogador. Na temporada passada foi tentado um empréstimo, porém o Atlético não liberou, né? Por conta, na época, o Esquivel estava lesionado, então precisou contar com o Fernando. E agora volta, então, novamente o Fortaleza tem interesse na contratação do lateral esquerdo Fernando. O único, porém, aí entre os clubes está no modelo de negócio. O Fortaleza, né, até como falei, por conta desse rebaixamento, dessa reestruturação, principalmente financeiro, tá tentando entender como financeiramente se colocar no mercado também, para que não faça, né, dívidas e acabe enfiando os pés pelas mãos financeiramente. Queria, na verdade, um modelo de negócio como empréstimo, né, emprestar o Fernando junto ao Atlético. Já o Furacão quer vender o jogador. O Furacão está com o interesse de ter, né, uma compensação imediata pelo jogador. O Atlético quer negociar já em definitivo o lateral, então essa situação ainda está sendo analisada se o Fortaleza vai realmente fazer uma proposta pelo jogador, está tentando entender o mercado também, né? Não acabar se enfiando aí nesse mercado que pode ser inflacionado. A gente sabe muito bem, vai estudar outras possibilidades, mas quem sabe aí acabe fazendo uma proposta pelo Fernando. Já o Luiz Fernando, a gente trouxe também a informação de que ele interessava tanto ao Vitória, por conta, né, do técnico Jair Ventura, que já trabalhou com o Luiz Fernando, conhece, seria um pedido ali dele. Mas o Fortaleza também está com interesse no atacante. Vale lembrar, a gente trouxe também, né, que o Luiz Fernando fica no Atlético, até porque o contrato dele vai até junho de 2026. O Atlético e o Odair veem o Luiz Fernando como uma peça interessante para se compor o elenco, até por conta da sua versatilidade, né? Ele pode jogar tanto ali nas pontas, dos lados do campo, como também como centroavante, né? Já fez essa posição de 9 ali algumas vezes aqui pelo Atlético também. E, enfim, o problema é esse contrato dele até a metade do ano, porque isso significa, né, aí na prática, que no dia 1º de janeiro ele pode assinar com outro clube de graça e acabar saindo na metade do ano do Furacão. E aí, né, que o Atlético também precisa entender o que vai querer fazer com o atleta, se, né, quer negociar já nessa janela ou então até talvez uma renovação com o atleta se quiser contar para 2026. Mas, de novo, tá aí o Fortaleza, então, com interesse no Luiz Fernando também, porque também vê nessa versatilidade dele uma boa opção para acabar agregando, né, no conjunto ofensivo para 2026. E, de novo, está barrando aí nos modelos de negócio. O Atlético, com o Luiz Fernando, pretende ser um pouquinho mais exigente no mercado, né? Segundo informações, o Atlético já tem um valor aí em mente de que gostaria de negociar o jogador, né? Se fosse para negociar, seria por esse valor. A gente ainda não tem os números exatos para trazer para vocês, mas assim que tiver, a gente vai trazer, lógico, vocês sabem, a Atlético sempre atualiza tudo certinho sobre o Atlético aqui. E, enfim, já tem esse número na cabeça, vai negociar somente por isso e esperar aí se o Fortaleza vai conseguir chegar então nessa pedida que o Atlético quer. O outro modelo de negócio que está sendo analisado pelo Fortaleza seria o empréstimo com obrigação de compra. E para isso o Atlético também mostra que está aberto a negociar sim, contanto que seja um valor interessante para o Furacão. Com isso posto, gente, tem vários portais que cobrem o Fortaleza e aqui eu vou deixar como boatos o que estão falando, até uma questão de talvez os clubes
colocarem outros nomes nessas negociações, né? Talvez negociar outros jogadores que estão no Fortaleza e que o Atlético, por acaso, tem interesse. A gente já sabe que o Lucas Sacha é um deles. E aqui, opinião, completamente opinião, não informação. Seria talvez, quem sabe, interessante o Atlético sentar, conversar com o Fortaleza. É um clube que já tem uma boa relação e ver, né, se cabe, se existe então essa negociação, trocando aí jogadores. Enfim, a gente sabe que o Atlético sabe fazer negócio, vai saber negociar. Então, seria talvez aí um modelo, um outro tipo de negócio que pode estar fazendo pelo Fortaleza, pelos dois Fernandos e ainda também pelo interesse que o Atlético tem na contratação do volante Sacha. Mas, enfim, né, para de dar aqui minha opinião e imaginar cenários aqui que possam nem existir, a informação é essa, tá, pessoal? Fortaleza tem interesse tanto no Fernando quanto no Luiz Fernando. Já a posição do Atlético, pelos dois atletas, é uma liberação do Fernando seria aí mais fácil, é um jogador que o Atlético já tem interesse de vender no mercado mesmo, não quer contar para 2026. Já no caso do Luiz Fernando, o Atlético não tem tanta pressa assim de negociar o jogador. Na verdade, né, pode ter aí um interesse, na verdade, de continuar com ele para compor o elenco para 2026. Só vai negociar o jogador se existir uma proposta de fato enviada e que chegue no valor que o Atlético, então, colocou que quer negociar, que seria interessante, sim, aí liberar o jogador para outro clube. Enquanto essa proposta não existir, o Atlético vai continuar analisando aí o que pode fazer com o Luiz Fernando, até por conta que falei para vocês, o contrato dele vai até só metade do ano, então o Atlético precisa decidir nessa janela o futuro aí de Luiz Fernando, se fica no Furacão, mas a saída só vai acontecer se realmente a proposta que o Atlético quer chegar na missa. Por enquanto, as propostas ainda não existem, o Fortaleza está analisando o mercado também, está se reestruturando, está entendendo, né, agora com o rebaixamento, o que vai fazer com o seu elenco. Então agora é aguardar algum avanço nisso. A gente sabe também, né, que o mercado tudo pode acontecer de uma hora para outra, vocês já viram aqui na informação, em uma hora as coisas mudaram. E se assim acontecer, a gente vai também trazer atualização para vocês. É isso, não esquece de deixar o like, você ajuda muito aqui no nosso trabalho, trazendo todas as informações do Atlético para vocês. E também se inscrever no canal. Até mais!